Boehringer Ingelheim has stood for innovation and responsibility for over 130 years. But how did it actually all begin? On July 31st, 1885, Albert Boehringer purchases a small tartar factory in Ingelheim in southwest Germany. A few years later, he makes a groundbreaking discovery. Thanks to his innovative spirit, he finds a way of producing lactic acid in industrially relevant volumes using biotechnology, thereby making a lasting change to the market. Soon after, Albert Boehringer develops another pioneering business area. His company extracts alkaloids in order to supply them to pharmacies and the budding pharmaceutical industry. Based on these plant-derived active substances, he puts the first of his own drugs on the market, laying the foundation of today's core business. The next 2 decades are characterized by growth. New medications are launched for different indication areas, and new sites are built up. These include Biberach in Germany's Upper Swabia, today still the company's largest research site worldwide. From 1948, Boehringer Ingelheim enters new territory and establishes its first subsidiary outside Germany. Many more follow. The company employs about 50,000 people worldwide by 2017. In the 1970s, Boehringer Ingelheim expands to the US market and establishes a new field of activity: animal health. Biotechnology is also expanded further, and the company's first biotechnologically produced drug for treating acute myocardial infarction is approved. Many more milestones follow. The transfer of HIV from mothers to their unborn children can now be prevented. A medication for the debilitating lung disease, COPD, is launched, and it is today Boehringer Ingelheim's best-selling medication worldwide. For the first time in 50 years, anticoagulants with a completely new mode of action can be given. Boehringer Ingelheim successfully enters diabetes research and achieves an outstanding therapeutic success. In 2016, veterinary medicine is strengthened significantly. Through a swap of business areas with Sanofi, Boehringer Ingelheim becomes one of the world market leaders in animal health. And success will continue. The family-owned company will in future collaborate even more closely with startups and universities to support their research with development know-how and clinical studies. The Boehringer Ingelheim story is a classic example of true innovations. And the next innovation is surely on its way. Olá, gente. Espero que todos estejam bem. Muito obrigado pelo convite do VetSmart e da Boehringer Ingelheim para conversarmos sobre esse assunto bem conhecido do clínico, vulgarmente conhecido como traqueobronquite infecciosa canina, tosse dos canins, gripe canina, mas que hoje tem como seu melhor tema, seu melhor nome definido como complexo respiratório infeccioso canino. Gente, o complexo respiratório infeccioso canino, é uma doença bastante prevalente na população canina. Talvez uma das doenças infecciosas mais comuns em termos de prevalência e apresentação. Tem uma distribuição mundial, então em todo lugar do mundo a gente tem essa doença que não é causada só por um agente. Ela é uma doença causada por múltiplos agentes. Tem vírus, tem bactéria, tem um monte de agentes que podem levar a esse complexo respiratório. E isso, inclusive, causa dificuldade em termos de diagnóstico do real agente etiológico e causa dificuldade também na conciliação dos sinais clínicos. A parte boa dessa história é que ela é uma doença extremamente autolimitante. É uma doença relativamente simples.
Contudo, a nossa preocupação é quando ela evolui de forma mais agressiva. Nos filhotes, nos imunossuprimidos, a gente pode ter normalmente, né, e normalmente é assim, uma co-infecção, porém, ela pode evoluir para uma broncopneumonia e mesmo morte desse paciente. Não é o mais comum, essa é a forma complicada da doença. O mais comum é a forma não complicada dentro da apresentação clínica. E a forma não complicada é aquilo que a gente bem conhece. Aquela tosse paroxística, autolimitante e não produtiva. Contudo, esse nome tosse dos canis já vem justamente não porque ela infecta cães, mas justamente pela sua alta infectividade num local como um abrigo, como uma ONG, como um VZ, num local onde tem muita densidade animal. Toda vez que a gente aglomera muito animal, aumentam as chances de transmissão de doenças infecciosas. E a traqueobronquite infecciosa, ou o complexo respiratório infeccioso canino, tem, nesse momento de aglomeração, um excelente ambiente bem propício para que aconteça a disseminação. E daí que vem o nome tosse dos canis. Né? É porque quando foi identificada em canil, realmente ela se difundia e se disseminava muito rapidamente, porque também é uma doença que tem um período de incubação muito curto. Na verdade, o período de incubação e o período de prepotência dela são praticamente iguais. Então, o animal que se infectou agora, rapidamente ele tem sinal clínico e rapidamente ele já está infectando outros indivíduos. Por isso, a disseminação em aglomerados. Por outro lado, tem uma parte que é boa nessa história. É uma doença que, apesar de alta morbidade, tem baixíssima letalidade. Então, a mortalidade, a letalidade dela é muito baixa, exceto quando evolui para as complicações, para a forma complicada, com broncopneumonia, nas co-infecções, principalmente em filhotes imunossuprimidos. Gosto de apresentar essa doença, já que eu falei para vocês que tem múltiplos agentes, né? Tem um monte de patógenos aí envolvidos na transmissão e na apresentação clínica. Eu gosto de apresentar essa doença, nada melhor, né? Com um exemplo mais em voga. Aliás, esse exemplo que eu vou dar está sempre em voga no Brasil, né? O Brasil gosta muito disso. Então eu vou apresentar esses patógenos de uma forma diferente. A gente vai fazer o nosso BBB, que é o nosso Big Brother Brasil, que deveria ser chamado de bactéria Bordetella bronquicéptica. Então vamos lá? Vamos para a apresentação? Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé, o que você faria, pagaria pra ver. Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser. Se querer é poder, ir até o final, se quiser vencer. Então, gente, temos aí o nosso BBB, que não é o Big Brother Brasil. Aqui vai ser um pouquinho diferente, porque dificilmente você vai ter somente um ganhador. Nesse nosso BBB, certamente tem pelo menos mais de um ganhador. A co-infecção acaba sendo quase que uma regra. E aqui a gente tem também participantes bem diferentes, né? Temos bactérias, temos aquelas que se parecem bactérias, são procarióticas e não sabem muito bem o que é, como o micoplasma. Temos os vírus envelopados e não envelopados. Então tem toda a sorte de patógeno que você quiser conhecer aqui. Os mais comuns, sem sombra de dúvida, ou muito relatados na literatura, são a Bordetella bronquicéptica, parainfluenza, adenovírus, o morbilivírus e, nos Estados Unidos, também influenza. Contudo,
alguns patógenos têm se mostrado emergentes nesse complexo respiratório no mundo, como Streptococcus, Mycoplasma, herpes vírus, coronavírus respiratório, reovírus e pneumovírus. Bem, vamos fazer a primeira eliminação? Essas são as bactérias envolvidas nesse complexo respiratório. Bordetella bronquicéptica, Streptococcus zoopidemicus, que inclusive é uma zoonose também, e Mycoplasma. Mycoplasma é um ser procariótico, ele é uma bactéria que não tem parede celular, o que dificulta um pouquinho o seu cultivo e os métodos diagnósticos acabam sendo um pouco limitados. Quem agora vai ser eliminado? As bactérias. Quem sobrou? Vírus. Vários vírus, né? Vírus com envelope, sem envelope, inclusive o nosso morbilivírus, que todo mundo já sabe, é o agente responsável pela sinomose. Então, o vírus da sinomose, o morbilivírus, que é essa doença tão multissistêmica que a gente tem, talvez uma doença de letalidade bastante elevada, também está envolvida como agente do complexo respiratório. Então, a gente tem vírus envelopado, não envelopado. E por que eu bato essa tecla, né? Porque os envelopados, eles são mais suscetíveis. É mais fácil a gente matar. E os não envelopados, eles são um pouquinho mais difíceis. Nesse sentido de poder manter o ambiente contaminado, fontes contaminadas que podem carregar esses patógenos, levando de um animal para outro animal. Claro, é uma transmissão principalmente, que acontece por aerossol, por gotículas, em espirro, em tosse, em secreções, que acontecem principalmente quando o animal está infectado e doente. Alguns indivíduos, mesmo sem ter doença, podem excretar alguns desses patógenos, mas normalmente eles excretam por um pequeno período de tempo. O que a gente tem desses 11 patógenos, né? O que a gente tem vacina no mercado contra eles? Para quem, né? Para esses, Bordetella, para influenza, adenovírus, tipo 2, morbilivírus, e nos Estados Unidos, em algumas regiões onde acontece com mais frequência, também se tem a vacina contra influenza, que não é o caso, de fato, do Brasil. Então, por muito tempo, esses 4 primeiros foram os mais prevalentes, de fato, e mais presentes no complexo respiratório. Que, gente, a gente tem que estudar muito mais, a gente precisa de levantamentos para o Brasil, a gente sabe que o clima, a temperatura, tudo isso impacta também na presença desses patógenos e, consequentemente, na infecção e na apresentação dessa doença. O período de incubação, ele é muito pequeno, o período de incubação. Aqui, PP e PI, né, período de incubação e período de prepatência. Vocês lembram disso direitinho? Não, né? Vamos lá. Período de incubação é do momento que você entra em contato com o patógeno até a apresentação clínica. Período de prepatência é do momento que você entra em contato com o patógeno, né, da infecção, até a detecção de formas ativas ou utilizadas no diagnóstico, ou infectantes. Logo, o período de incubação, para a maior parte desses patógenos que estão aí à direita, está aí em torno de 2 a 6 dias. E o animal apresenta a doença após a infecção, que é o período de incubação, com 1 a 3 dias, 4 dias. Então, é muito curto. O período de prepatência e o período de incubação são praticamente iguais. Isso significa que um animal que foi infectado hoje, amanhã já pode estar infectando outro indivíduo e apresentar sinais clínicos de doença. E claro, quando o período de prepatência ele é menor que o de incubação, a gente pode ter um problema, porque o animal está infectando outros indivíduos sem apresentar sinais clínicos. Mas nesse caso, está tudo ali muito próximo. E eles podem ficar excretando esses patógenos, normalmente em torno de 6 a 10 dias, mas alguns indivíduos e alguns patógenos podem ser excretados por semanas, a depender do caso, mesmo que não haja apresentação clínica. Existem vários fatores que estão envolvidos com a doença, né?
Por que um indivíduo pode se encontrar bordetela no trato respiratório e ele não tem sinal clínico? Em outro, ele tem sinal clínico leve, em outro, ele pode evoluir para um quadro de broncopneumonia e morte. Claro que depende da imunidade, das comorbidades, das co-infecções, mas outros fatores também estão envolvidos com a evolução dessa doença, ou o tipo de evolução e apresentação dessa doença. Se a exposição ela é contínua ou intermitente, isso facilita, inclusive, a infecção e a pressão de infecção. A densidade populacional, então, é uma doença muito comum em aglomerados. Mas a gente pensa em aglomerado na ONG, na UVZ, no protetor, e esquece que a gente aglomera nos pet shops, nas clínicas, no parquinho que você passeia à tarde, no final da tarde, nos hotéis, no daycare, no agility, nas exposições. Tem uma série de situações em que os nossos animais estão expostos e que a gente precisa pensar nessas situações na hora de individualizar o protocolo vacinal. O estado geral do paciente, como eu falei para vocês, e principalmente, algo muito importante é o número de patógenos envolvidos. Muitas vezes a infecção viral ela causa uma lise, um efeito citopático discreto, e aí isso predispõe a bactéria a ficar lá mais tempo ou sair do trato superior, do trato anterior para o trato posterior e causar, por exemplo, uma broncopneumonia, que são os critérios de gravidade, de fato, dessa doença. Logo, todos esses fatores estão envolvidos com a doença. Como eu disse, além dos fatores envolvidos, a gente também tem fatores predisponentes, né, gente? Então, essa imagem está sendo cada vez mais vista. Essa imagem acima, com esse tanto de cão, que pode ser um protetor, pode ser uma ONG, mas hoje a gente vê os tutores não mais com um cão só, um gato, né? A gente vê com vários animais, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8. Quanto mais densificação, mais aglomerado o número de animais, maior a chance de transmissão entre eles de fato. Então a gente tem animal abandonado, animal de rua, protetor, ONG, UVZ, feirinhas como nessa imagem abaixo, feirinhas de adoção, né, onde se aglomeram muitos animais também. E a gente tem que começar a pensar em como a gente vai individualizar esse protocolo vacinal. Lembra hoje que os guidelines, já a gente vai conversar sobre isso, preconizam e tem como base, além da primovacinação, a individualização dos protocolos e a separação de vacinas essenciais e opcionais. E nesse contexto aqui do complexo respiratório, isso se aplica bem essa nossa conversa. Então, sempre pensem em cada uma dessas imagens como a gente vai individualizar esse protocolo vacinal. Não é incomum os nossos pacientes viajarem mais do que a gente mesmo, né? Às vezes dá um pouquinho de inveja. A gente vai lá atender o cachorro que já foi para a Austrália, para a África, para os Estados Unidos, para a Europa, já viajou o Brasil inteiro, enfim. Dá aquela pontinha de poxa, podia ser eu, né? De certa forma, os animais hoje estão em exposição, estão viajando para tudo quanto é lugar, estão acompanhando os seus proprietários, por exemplo, para viagem de férias, também são expostos em feiras. Isso tudo acaba aglomerando animais, e nesse caso especialmente do complexo respiratório, a ventilação dos locais, a disseminação pela forma aerolizada. Eita, que travou a língua, peraí. E a infecção sendo transmitida de forma, ou pelo aerosol, acaba contaminando, infectando muitos indivíduos ao mesmo tempo. Então, de novo, a nossa luzinha aí. Vamos individualizar os protocolos. A nossa anamnese tem que ser muito bem conduzida para entender ao que esse animal realmente está exposto. Acho que todos nós temos inúmeros clientes que vão para o daycare, que vão para a creche, que ficam em hotéis, e a gente percebe um contato entre eles. Será que todos esses locais utilizam vacinas como
realmente como realmente critério de inclusão ou não, ou aceitação dentro do seu pet shop, ou do seu daycare, ou do seu hotel? Que tipos de vacinas são exigidas para esses locais? Ao que esses animais estão expostos todos os dias? Um exemplo também muito comum do nosso dia a dia, e até alguns colegas aqui que são veterinários, têm clínica, também tem pet shop, é o próprio pet shop, né? A quantidade de animais que transitam no mesmo local, no mesmo dia. Exemplos comuns do dia a dia. Colegas, eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Essa imagem que apareceu aqui agora, um passeador. Na verdade, essa criatura até hoje, tem 10 anos que eu uso essa imagem, gente. Eu até hoje não sei se isso é homem, se isso é mulher. É uma mistura de, sei lá, Roberto Carlos com Sula Miranda. Mas não depende, não importa qual o gênero. O que importa é, neste caso, só foi uma dúvida que eu não consigo saber até hoje. Mas, independente disso, o que eu quero mostrar com essa imagem é que essa pessoa que levou todos esses animais para passearem numa área restrita vai deixar esses animais nas suas casas e daqui meia hora desce para passear com mais um grupinho cheio de animais, levando nos mesmos locais. E eu nem vou me estender muito, porque nesse caso não é só o complexo respiratório. É giardia, sinomose, é parvo, enfim, uma série de outras doenças infecciosas que a gente tem que pensar na individualização do protocolo. Esse outro exemplo aqui, ele é muito clássico, né? Vamos da direita para a esquerda. Esse bulldog tortinho aí, isso é uma recepção de uma clínica, ok? Então o bulldog tortinho aí, sei lá, ele teve sinomose, acabou de ter uma crise epilética, está até meio torto. Esse do meio, ele está até acolchoadinho, né? Todo embrulhado, ele está com complexo respiratório infeccioso canino. E o da esquerda, desolado, olhando para baixo, ele foi porque ele não tinha com quem ficar. Então, assim, temos que entender, individualizar os protocolos para saber o que a gente tem que usar em cada animal. Outro fator predisponente importante é a temperatura, o clima. Normalmente a gente vê quadros de complexo respiratório mais no inverno, porque os animais se aglomeram, porque tem menor ventilação, menor fluxo naqueles locais, né, naqueles encontros. Mas eu gosto de mostrar o trabalho do Sanches, porque ele justamente separa, né, vários patógenos que foram pesquisados nesse trabalho, e pesquisados tanto num clima frio quanto num clima quente. E realmente a gente vê bordetela, coronavírus, adenovírus e parainfluenza realmente mais aumentado na estação mais fria. Por outro lado, isso não exclui na estação quente. O Brasil, muitas regiões, né, não tem tão definido o que é quente e o que é frio, não exclui a possibilidade de infecções por outros patógenos. O que está vermelhinho é tudo o que foi visto nas temperaturas mais quentes. E olha, muitas vezes influenza, micoplasma foram presentes mais na estação quente do que na fria. Idade também é um fator importante. Normalmente o complexo respiratório acomete filhotes, imunossuprimidos ou animais velhinhos, principalmente animais não vacinados. Lembrando que a vacina ela não previne infecção, ela previne doença, ela previne infectividade. Esse outro trabalho, ele separa, né, entre filhote até 2 meses, adolescente, adulto e velhinho. E o que se percebeu? Que sim, bordetela, assim como parainfluenza e micoplasma, foram muito presentes nos adolescentes, nos filhotes principalmente. Contudo, também se percebeu, mais em azul escuro e um pouquinho mais claro, a presença desses patógenos em adultos, adolescentes e velhos. Influenza, parainfluenza, micoplasma. Então, como é uma doença que é causada por múltiplos agentes, a gente tem que ficar de olho, porque nem sempre a idade vai ser um fator excludente do seu diagnóstico diferencial. Estamos falando de múltiplos patógenos, mas que eles adoram infectar o trato respiratório. Principalmente o trato respiratório anterior, antigamente chamado superior. Epitélio nasal, laringe, traqueia, brônquios,
Eventualmente, eles vão descer lá para bronquíolos, alvéolos, para o trato respiratório anterior ou chamado também inferior. E aí, levando a sinais de gravidade, aonde nós vemos as broncopneumonias. A gente sabe que a gente tem um monte de epitélio diferente e já vocês vão ver que tipo de célula esses patógenos gostam de infectar. Alguns deles infectam tecido ciliado, outros ciliado e não ciliado, e outros chegam inclusive lá nos alvéolos. De forma geral, essa doença ela tem duas formas de apresentação. Uma apresentação não complicada, que é o que acontece com a maior parte dos animais. É aquela tosse paroxística, aquela tosse não produtiva, aquela tosse que o proprietário chega confundindo com vômito, mas é uma expectoração muitas vezes. Então é uma tosse normalmente autolimitante. Se você não fizer nada, em 1 ou 2 semanas esse animal tende a ficar bem. E isso é uma extrema dificuldade para o colega veterinário. O paciente vai doente, você não faz nada, você fala observa. Isso é delicado, inclusive vamos discutir já alguns aspectos da terapia. Como o Tarzan, né? O Tarzan é aquela tosse clássica. E isso acontece num animal saudável, esperto, brincando, pulando, brincando, comendo, tudo normal. Espirros também podem ser frequentes, né? E eu adoro esse espirrinho aqui desse cachorro. Eu sempre ponho ele em aula. Agora, febre, apatia, prostração, inapetência, aí são sinais de gravidade. Até uma secreção nasal e ocular é possível. Contudo, se esse animal apresenta febre, apatia, prostração, falta de apetite, dispneia, dificuldade respiratória, esse animal está apresentando sinais de progressão dessa doença, que era para ser não complicada, contudo está sendo complicada. E a intervenção, sim, se justifica. A apresentação clínica também varia, né? Você percebe que a gente fala, eu falei até então, que normalmente é uma apresentação branda. Muitos pacientes são assintomáticos, outros têm uma doença branda, autolimitante e que não evoluem de forma complicada. Só que esse trabalho do Sanchez também mostrou algumas coisas interessantes. Ele separa em score clínico, né? O assintomático, o leve e o severo. Severo é tudo aquilo que tem sinais de letalidade, ou seja, sinais que podem evoluir para letalidade. Febre, letargia, depressão, inapetência e pneumonia. Olha a quantidade de pacientes que eram assintomáticos, quantidade até moderada, que tinham doença leve, grande parte. Contudo, aqueles indivíduos com influenza, com parainfluenza, com micoplasma, até mesmo com bordetela, grande parte desses indivíduos também apresentaram uma doença mais complicada. Então a gente tem que começar a entender como está a evolução desses patógenos e principalmente a correlação que eles fazem entre si. Vocês vão ver, como eu falei lá no nosso BBB, que a co-infecção acaba sendo uma regra. Então, da cavidade nasal até o alvéolo, esses patógenos podem se distribuir. Lembrando que eles gostam muito mais do trato respiratório anterior. Cavidade nasal, laringe, traqueia, chegando a brônquios. Lá para baixo, eventualmente pode acontecer. E isso complicar a troca. Quando a gente olha a traqueia, né, em especial, faringe, traqueia, a gente tem, normalmente, essas célulazinhas aqui, ciliadas, células de Goblet, que produzem muco, e esses cílios e esse muco servem como resposta adaptativa, na verdade, como resposta inata, para remover partículas, sujidades, bactérias, vírus. Então ela faz um movimento de cílio que vai desde o mais posterior para o mais anterior, na tentativa de jogar para fora e expectorar tudo aquilo que está aderido a esse muco. E esse muco também tem, obviamente, outras funções, né? Então, tanto o movimento ciliar quanto a presença do muco são
condições da resposta imunitária inata importantes, aonde esses patógenos acabam bloqueando, fazendo, por exemplo, muitas vezes, cilioestase. Eu comparo esse cílio, esse muco, principalmente o cílio, né, a praticamente as anêmonas no mar. Lembra de Procurando Nemo? Praticamente é isso. Olha o movimento que ela faz. Ela faz isso, para lá e para cá. E esse cílio e esse muco tem esse sentido, de posterior para anterior. E é basicamente isso que muitas vezes os patógenos acabam ou destruindo ou diminuindo. O muco também é uma barreira, porque ele tem uma série de peptídeos antimicrobianos, defensinas, estatinas, são moléculas e proteínas associadas à destruição, captação e remoção de sujidades e patógenos. Quem produz? Parte dele, as células de Goblet, que é a célula que definitivamente a Bordetella adora parasitar, ou seja, que é a célula que ela adora infectar, são as células traqueais, principalmente as ciliadas. Olhando direitinho aqui esse epitélio, né? Olhando aqui mais ao fundo com o microscópio essa traqueia, o que a gente percebe? No ar, a gente tem por onde o ar vai passar. E para o lado direito dessa imagem, a gente tem as células. O que acontece? O trato respiratório ele tem um papel: carrear o ar até, servir de condução para o ar até o alvéolo e lá fazer a troca gasosa. Como toda entrada no organismo, como toda porta de entrada no organismo, ela é repleta de resposta imunitária, porque o organismo está exposto a várias coisas por onde tem as entradas, de partículas a patógenos, partículas ambientais a patógenos. E o organismo precisa diminuir o processo inflamatório naquela região. Contudo, que senão ele se autodestrói. Contudo, ele também tem que captar esses antígenos e levar para montar uma resposta imunitária contra eles. E assim é feito. Então, tudo que é captado ali pelas células dendríticas intraepiteliais e pelos macrófagos, eles são apresentados para os linfócitos T e B, e aí ocorre uma resposta localizada ali no tecido associado à mucosa. A gente tem gout, malte, enfim, tecidos associados tecidos linfóides associados à mucosa, montam uma resposta local. Mas não para só ali. Ela também capta esses antígenos dali e leva para órgãos linfóides secundários, para que também se tenha uma resposta sistêmica. Então ela capta esse antígeno que está ali, vai lá para o linfonodo, vai para o baço, que é onde eu tenho um monte de linfócitos T e B, e otimiza a resposta para que eu tenha uma resposta local, onde o IgA e a resposta tanto humoral quanto celular local é importante. Contudo, também se cria uma resposta sistêmica, e aí o anticorpo mais produzido definitivamente vai ser IgG. E aí eu vou ter uma resposta tanto local quanto sistêmica. Isso acontece na traqueia, isso acontece no alvéolo, isso acontece em toda a mucosa de forma geral. Só que aí a gente tem que conhecer como os patógenos atuam. Porque definitivamente esse é o caminho normal. Tem células ciliadas e não ciliadas, tem muco, tem movimento ciliar, tem tentativa de jogar isso para fora, captam os antígenos para montar uma resposta local e sistêmica, diminui a inflamação local, e assim nós vivemos. Contudo, a gente sabe que essas entradas todas, tanto o intestino quanto o trato respiratório, não é um local estéril. Tem patógenos ali. E esses patógenos, muitas vezes, são comensais. Eles vivem normalmente ali sem causar doença alguma. O que isso também nos dá uma certa dificuldade para o diagnóstico, gente. Porque achar um patógeno tão somente numa via respiratória não me diz exatamente que ele é o culpado. Isso a gente tem que juntar, né, com as informações clínicas e o que esse animal apresenta para que possamos concluir se ele é realmente um micro-organismo patogênico ou se ele é um micro-organismo comensal. E a Bordetella está ali no limite. É muito comum encontrar pacientes com Bordetella e Mycoplasma
sem sinal clínico. E já já a gente vai ver umas estatísticas sobre isso. Mas o fato é que eu usei essa célula ciliada aqui para mostrar para vocês, tanto no histopatológico quanto na microscopia eletrônica, e mostrar o quanto que ela é parecidinha lá com a anêmona, né? E quando a bordetela vem, quando o patógeno vem, eles se aderem nesses cílios. Em especial, a bordetela tem alguns mecanismos, né, alguns fatores de virulência, como estão descritos aí, que são facilitadores para que ela que crie a aderência nesse epitélio, para que pare o movimento ciliar, então ela faz cilioestase, para que altere a constituição do muco. Isso permanece mais tempo presente naquele ambiente, aquele patógeno, ou mesmo adquire a capacidade de descer lá para o trato posterior, levando, de fato, ao processo não só de colonização, mas também de infecção e de doença. Então, vocês estão vendo aí nesse desenho da bordetela que tem o TCC, tem a toxina pertussis, tem toxina dermonecrótica, as fimbras, toxina adenylatoxiclase, tem um monte de toxinas que são produzidas, de fatores de virulência, que são responsáveis principalmente por adesão, invasão, fixação no epitélio, toxicidade, linfocitose, inibição de fagocitose, efeito citopático, cilioestase e vasoconstrição. Então ela faz o quê? Ela se adere, ela invade, ela fixa, ela destrói o tecido, faz necrose, tira o epitélio, desnuda o epitélio, e isso leva a uma alteração da função desse epitélio. Um mecanismo muito interessante é essa toxina de adenylatoxiclase, porque além de causar toda a questão da resposta inata física, ela também atua nas células da resposta inata, porque por essa toxina ela diminui a capacidade dos neutrófilos e dos macrófagos de fagocitar. E sem fagocitose não tem uma resposta imunitária adequada, ou pelo menos uma via da resposta imunitária não vai ser adequada. Ela tem, às vezes, até como se fosse uma injeçãozinha, sabe? Um tipo de sistema chamado sistema de secreção tipo 3, que ele inocula nas células do hospedeiro componentes tóxicos que levam também à paralisia dessa resposta. Então, eles são bem espertinhos. Com todos esses fatores de virulência, se tem o que a gente chama de uma desnudação do epitélio. Esse epitélio, está vendo da esquerda como ele deveria ser e como está na direita? Ele está sem cílio, ele está desnudado, ele teve um epitélio, um efeito citopático dessas células, e isso leva à inflamação. Então a inflamação vai levar à mudança da função desse epitélio e automaticamente aos sinais de tosse, de espirro, de secreção, de tudo que a gente vê nos pacientes. Falando na nossa bordetela, né? Bordetela está no Tinder, gente. Sim, a bebê. Ela gosta de ser chamada no Tinder de bebê, tá? Ela se apresenta com uma bactéria Coccobacilo, gram-negativa. Ela adora lacrar, ela é bipolar, porque ao mesmo tempo que ela está com você e não faz nada e tem uma vida amistosa, legal, convive tudo bem, ela, por outro lado, quando ela gira a chavinha, ela pode te causar uma broncopneumonia, tipo de tirar o fôlego, literalmente. E com quem ela faz match? A gente sabe que ela dá match com o cão. Definitivamente ela dá match. Mas, gente, ela é um pouco promíscua. Na verdade, eu não vou nem dizer promíscua. Eu acho que ela, assim, ela é total flex. Ela faz com álcool, com gasolina. Na verdade, ela atira para todos os lados. Porque ela também dá match com gato, também dá com porco, com cavalo, com roedores. E a gente tem aí muitas espécies de bordetela. Essa tabela está até incompleta, são 9. As 4 últimas descritas no ser humano. Mas ali nessa tabela, eu até coloquei para mostrar que isso já mudou um pouquinho. A nossa bordetela bronquicéptica, essa que acomete os cães, que a gente está conversando hoje no complexo respiratório, também pode ser considerada zoonótica, também pode infectar seres humanos. Então ela também vai dar match com homem, né? Definitivamente. Agora com esse homem seria difícil não dar match, né, meninas? Mas enfim, meninas e meninos, mas enfim, né? A bordetela deu match com ele também. E esse trabalho mostra bem isso, né? Até preocupante. Esse é um levantamento
mostrando o papel zoonótico da Bordetella bronquicéptica, da infecção de um ser humano, provavelmente por um cão, mas ele fez um levantamento, além de relatar esse dado, um levantamento da literatura londrina. Então, 62 casos humanos no Reino Unido, com Bordetella bronquicéptica, 84 tinham pneumonia e bronquite, mas principalmente quem? Aqueles que tinham HIV/AIDS, não só HIV, mas sim AIDS de fato, ou uma doença de base tipo fibrose cística. Agora, o dado que chama atenção é que 65% desses indivíduos tinham tido contato prévio, principalmente com um cão que apresentava ou que tinha apresentado complexo respiratório. Então, aqui uma delicadeza dessa doença, desse complexo respiratório, para que nós tenhamos, causado pela Bordetella, para que nós tenhamos mais cuidados. Para a influenza e adenovírus tipo 2, o adenovírus tipo 2 é o respiratório, o adenovírus tipo 1 é o da hepatite infecciosa, e pelo fato das vacinas atenuadas com o tipo 1 causarem uveíte e terem sinais importantes, perceberam que fazia-se uma proteção cruzada utilizando o adenovírus tipo 2, e por isso ele é utilizado também na vacina, justamente para uma proteção cruzada. São 2 patógenos, agora 2 vírus, que acometem, né, epitélio nasal, faringe, principalmente o adenovírus, laringe, traqueia, bronquial não ciliada e mesmo alvéolos. Mas eles gostam muito mais ali do plano nasal e da laringe. Comparado, né, a zona lá de baixo, que é a que a Bordetella bronquicéptica gosta mais ali da traqueia, mais das células ciliadas. Muito difícil falar tão rápido desse agente, que tem até uma aula no VetSmart para vocês verem sobre sinomose minha. É muito delicado, porque sinomose é uma doença multissistêmica, causada pelo morbilivírus, esse vírus que acomete linfócitos, monócitos. Ele entra, destrói a resposta imunitária e depois ele adquire a capacidade, pelo receptor nectina 4, de infectar células epiteliais, que é onde a gente começa a ver a lesão ocular, a secreção nasal. É mais ou menos nesse momento da infecção, aonde ele consegue infectar células epiteliais e causar o efeito citopático nessas células, levando à inflamação local. Mas, claro, a gente bem sabe, é uma grande conhecida do clínico, como uma doença bastante delicada e bastante complicada, com alta morbidade e muito mais alta letalidade, mas que também está envolvida no complexo respiratório. É um vírus envelopado, então é fácil de matá-lo, né? Como vocês estão vendo aí acima, e que também pode causar e ser importante dentro do complexo respiratório. A Bordetella e o vírus da sinomose, eles gostam muito de passear juntos, sabe? Se eles pudessem montar uma república, eles montariam, definitivamente. As pneumonias presentes nos pacientes com sinomose, por muitas vezes, são causadas por Bordetella bronquicéptica. Micoplasma é uma bactéria metida a besta, né? Um procariótico que não tem parede celular. E aí o fato de não ter parede celular complica o seu isolamento. A gente não consegue fazer isolamento adequado e, consequentemente, testes sorológicos também não acabam sendo muito viáveis. Mas PCR é algo que a biologia molecular veio para ajudar bastante nesse diagnóstico. Percebam que ela já foi isolada tanto em epitélio anterior quanto posterior respiratório. Inclusive, 25% dos animais que têm a bactéria são assintomáticos. Ela pode infectar célula ciliada, não ciliada, e vocês vão ver já já as correlações entre elas. Streptococcus oopidemicus é um patógeno emergente, de acordo com esse trabalho, né, o apontamento, levando inclusive a quadros pulmonares e sistêmicos hemorrágicos, e ela é uma bactéria zoonótica. Então aqui, de novo, o nosso papel dentro do One Health, dentro das zoonoses, o controle, o diagnóstico e a prevenção dessa doença. Causa uma pneumonia hemorrágica fatal, que é de altíssima letalidade e morbidade, com severo sangramento respiratório, desde nasal até pulmonar e hematemese. Olha esses pulmões, olha essa cavidade torácica.
Gente, Bordetella bronquicéptica, essa tabelinha aqui do Green, né, da Sykes, é uma tabela que mostra quadros de pneumonia. Vocês viram essa animação ao fundo, gente? Ficou um escândalo, não ficou? Achei esse vídeo, achei o máximo. Mas voltando aqui ao assunto, a Bordetella bronquicéptica, ela é realmente um organismo bastante comum levando a pneumonia. Quase 71%, até 71% dos pacientes podem ter. Mas, claro, outras bactérias também causam. E. coli, Klebsiella, Pastorella, Streptostaphylo, são bactérias também identificadas levando a pneumonia em cães. Esse trabalho do Sanches, ele mostra a incidência, obviamente, nesse retrospectivo de quase 7, 8 anos que ele fez, nos pacientes dele. A Bordetella bronquicéptica foi bem frequente, assim como a influenza também, até que nem tanto aqui, quando comparado a outros trabalhos, mas depois ele complementou o painel procurando micoplasma e para-influenza e percebeu que tinha uma elevada incidência, até maior do que a Bordetella nesse trabalho. Mas outros trabalhos, como o do Schultz, já mostra um percentual bem elevado de Bordetella. 78% dos pacientes que tinham doença apresentavam Bordetella. Mas olha que interessante, os que estavam saudáveis, 45% também tinham Bordetella. Para influenza, da mesma forma, 37% tinha o para influenza dos doentes e 7,8% estavam saudáveis e não tinham, mas tinham para influenza, o vírus. Percebam que esses patógenos estão extremamente relacionados num processo de co-infecção. Quanto maior a bolinha que vocês estão vendo nessa imagem, mais correlação se tem, essa haste verde se tem entre os patógenos. Isso já se viu nessa rede, né, nesse network que acontece entre os patógenos, principalmente entre Bordetella bronquicéptica, Mycoplasma canis, para-influenza e Mycoplasma simos. E o Schultz mostra isso, né? Ele mostra que Bordetella e para-influenza estava presente nos animais doentes em quase 30%, como co-infecção. 2 ou mais patógenos estavam presentes em pelo menos 37%. E nos animais saudáveis também se tinha patógenos um percentual menor. Aí a gente começa a se perguntar, e aí, né? Quem é que está causando isso? Quem é o culpado? Tem um culpado? Começa a se procurar marcadores para se entender como eu posso atrelar aquele patógeno que eu estou achando naquele epitélio respiratório, se ele é um comensal ou se ele realmente é patogênico. Então, começou a se pesquisar massa antigênica, PCR, isolamento, para se entender um perfil e se entender a microbiota, de fato, desses pacientes. Então, fizeram esse trabalho com a microbiota pulmonar de cães com Bordetella, tentando correlacionar com a cultura e com a PCR quantitativa. E olha que interessante. Separaram, tá vendo tudo isso de cor? Essa imagem não ficou muito legal nesse trabalho, porque as cores estão muito próximas, elas acabam se confundindo. Mas a Bordetella, quem é que eu quero mostrar aqui, você consegue perceber porque é esse verde indiscutível. Separaram 20 animais doentes e 4 animais saudáveis. O que perceberam? Primeiro, a gente tinha Bordetella em todo mundo. Dos animais doentes, né, 50% tinha Bordetella, todos tinham Bordetella e 50% tinham Mycoplasma. O que se percebe? Tem muita cor aí nesse gráfico, não tem? Então, cada indivíduozinho desse se encontrou um monte de coresinhas que são patógenos relacionados aqui embaixo. O que se percebeu? Que pacientes que eram doentes, eles apresentavam bem menos cor nesse gráfico. Ou seja, tem menos patógeno. Tem patógeno, mas eu tenho uma massa antigênica maior desse patógeno causando algo. Então se percebeu baixa diversidade e alta carga, demonstrando ou apontando para uma possível desbiose do trato respiratório. De novo, gente, o trato respiratório não é estéril. Assim como o intestino, assim como a bexiga, assim como a pele, né? A vesícula urinária e a pele. Então, entender que a desbiose desse trato pode levar
a um aspecto patogênico é importante, inclusive para a interpretação dos testes diagnósticos. Porque a gente vai fazer um monte de teste no paciente com complexo respiratório? Não, não vai. Se o paciente chegou para você clinicamente bem, sem febre, comendo, brincando, sem quadro de dispneia ou taquipneia, não tem sinais de complicação, esse animal vai ser acompanhado. Na verdade, você vai descartar os diagnósticos diferenciais que a gente vai ver já já, e aí você vai acompanhar esse animal porque essa doença só requer suporte. Ela não vai requerer outra coisa. Contudo, se sinais de gravidade acontecem, aí é o momento onde a gente tem que partir para a identificação desses patógenos de fato. E, obviamente, o seu espectro de terapia. Então, a gente vai entender essa história do diagnóstico, junto aos sinais clínicos, que eu já falei agora também, para saber que exames complementares a gente vai pedir. Então, o que a gente costuma fazer? O que a gente tem disponível para fazer em termos de exames laboratoriais, de imagem, de diagnóstico em si? Então, nos exames laboratoriais, hemograma, bioquímica, urinálise, vai estar tudo normal num paciente com complexo respiratório. Eventualmente, alguns indivíduos podem ter uma leucocitose por neutrofilia, com ou sem desvio, que pode ser inflamatória ou começa a te mostrar uma possível infecção secundária. Contudo, num paciente sem febre, que não está apático, que não está prostrado, que está comendo, isso é absolutamente aceitável e normal. Ou muitas vezes você não vai ver nada nesse exame. Você não vai ter nenhum tipo de alteração. Nem nos bioquímicos, nem na urinálise. Então, esses não são exames que vão te ajudar ao diagnóstico, mas vão te ajudar a excluir outras doenças. Muitas vezes a gente não pode esquecer que a gente não tem que focar somente no que a gente tem que achar ou no que a gente está procurando. A gente às vezes tem que focar também em descartar outras doenças e outros diferenciais. Já nas imagens, o que a gente pode ter? A gente pode ter uma marcação traqueal, muitas vezes não tem, e esqueçam esse sinal clínico de traqueite, de você ter reflexo de tosse. Você palpa a traqueia, o animal tosse. Ok, tem reflexo de tosse. Muitos animais com complexo respiratório têm esse sinal. Porém, muitos outros, quando você faz o mesmo reflexo de tosse, eles não apresentam tosse. Então, não é patognomônico esse sinal. Na imagem, a gente vai ver, pode ver uma discreta marcação intersticial, contudo, nos pacientes que evoluem para um quadro de pneumonia, daí a gente tem uma marcação alveolar e um quadro de broncopneumonia. Traqueoscopia não é uma imagem que a gente costuma fazer para isso, contudo, em pesquisa, a gente vê a demonstração de um epitélio mais congesto, mais marcado, com a secreção também, mas definitivamente não é o dia a dia do clínico fazer uma traqueoscopia para o diagnóstico do complexo respiratório. Mas, para averiguar via aérea superior até inferior, descartar ou entender o broncoespasmo ou o colapso de traqueia ou o pálato alterado nas raças braquicefálicas, no Lulu, por exemplo, a gente pode acabar utilizando a videoscopia da respiratória para complementar o diagnóstico. Sorologia, gente, não é uma alternativa. Ou, na maior parte das vezes, não é uma alternativa. Por quê? Para as bactérias, em especial para a Bordetella, a sorologia não tem nenhum tipo de utilidade clínica. Então, o paciente ele pode ter sido vacinado, ele pode ter entrado em contato com a Bordetella, ele pode ser um assintomático. A sorologia vai estar lá, reagente ou não reagente, não vai mudar a sua interpretação. Por quê? Ter anticorpos sistêmicos para ela não significa proteção. E níveis de anticorpos sistêmicos também não significam doença. Logo, não é um critério importante. Claro, para a sinomose é. Para o morbilivírus, ter títulos sorológicos significa que esse indivíduo está protegido no animal vacinado. Por outro lado, a sorologia, pesquisando anticorpo, não antígeno, tá, gente?
A sorologia, ela ela não consegue diferenciar um animal infectado de um animal que foi exposto lá atrás ou um animal que está doente, com uma fase aguda da doença naquele momento. Por quê? A sorologia reagente não vai discriminar nenhuma dessas condições. Ela é bem utilizada, no caso da sinomose, muitas vezes para entender se aquele animal, após a vacinação, teve uma proteção adequada, porque os títulos para ela, os títulos sorológicos, significam proteção. Para o vírus da parainfluenza, da mesma forma, os animais podem manter títulos sorológicos por mais de 3 anos. Para o vírus da sinomose também, 3, 4, 5 anos ou mais. Para a sinomose, a gente também tem teste rápido ou pesquisa de antígeno. Na mesma plataforma que se faz, com a mesma técnica que se faz pesquisa de anticorpo, você pode fazer pesquisa de antígeno. Aí sim é um diagnóstico adequado. Se você faz secreção nasal e ocular, na fase que ela tem essa secreção, realmente a chance de ser positiva, a sensibilidade e especificidade é extremamente elevada. Não vai ter reação cruzada com vacina, por exemplo, quando eu uso um teste rápido de antígeno em mucosas e secreções. Em termos de diagnóstico, de fato, para os outros patógenos, acaba que é a tentativa ou se restringe a tentativa de visibilização do patógeno, quando é possível, o isolamento dele, ou reação em cadeia de polimerase, que é a PCR, que hoje tem sido bastante utilizada também. Lembrando sempre, gente, que achar um pedaço desse patógeno na PCR, ou de isolar esse patógeno, não significa que ele está sendo patogênico naquele momento. Ele pode ser um comensal, e aí você tem que associar tudo isso à apresentação clínica e às alterações que esse indivíduo apresenta. Para coletar, e aqui é um ponto primordial da nossa discussão, pensando em citologia, em cultura e PCR, eu tenho que coletar o material de onde está esse patógeno. Então, de que forma eu vou coletar? De onde eu vou coletar? Eu vou passar um suavezinho aqui na ponta da narina? Não, isso pode até funcionar para um teste rápido para a sinomose. Funciona. Suave nasal, suave ocular, ok. Não precisa ir tão fundo. Contudo, para os outros patógenos, a gente precisa realmente remover o material de um plano nasal mais profundo, ou da orofaringe, ou via lavado broncoalveolar ou traqueal. Então aqui é uma coletinha que eu fiz de um paciente com suave estéreo, de plano nasal, e aí na era Covid, né, gente, a gente já até conhece muito bem isso. A gente já sabe como é sofrer. Percebam que o quanto eu coloco da haste, dificilmente o paciente vai deixar fazer isso acordado. Muitas vezes a gente precisa fazer isso sedado. E sempre dos dois lados. Ou região né, na verdade. Na verdade, normalmente a gente associa. Região orofaríngea, pegando ali nas tonsilas, e com o cuidado de não encostar na língua, não encostar em outras estruturas que possam contaminar. Esse material pode ser feito citologia, pode ser feito PCR ou mesmo isolamento. Lavado broncoalveolar, né, ou diretamente pela sonda traqueal ou por traqueoscopia, é também bastante interessante nos quadros de pneumonias mais complicadas ou não responsivas, onde a gente vai tirar esse material e vai fazer, inclusive, cultura e antibiograma, para que a gente possa depois escalonar ou descalonar esse antibiótico utilizado, caso seja necessário. Como que a gente interpreta, pensando no lavado, né? Você tem que coletar esse material para fazer citologia, para fazer PCR, para fazer cultura, mas você também vai avaliar esse lavado, para saber se vale a pena mandar, inclusive, para esses exames, se ele não está contaminado, ou mesmo para já pela análise citológica desse lavado, começar a traçar diferenciais, diagnósticos diferenciais. Então, após o lavado, você vai avaliar a qualidade desse material. Se tem muita célula escamosa superficial, muita bactéria chamada Simonsiella, que é uma bactéria grande, isso provavelmente teve contaminação orofaríngea.
E aí, ou você recoleta na hora, ou você dá mais uns 2, 3 dias para uma nova coleta. Agora, se nesse lavado a qualidade dessas células são células de cuboide acolunar, são ciliadas ou não, e tem macrófagos alveolares, então legal. Esse lavado está com um material interessante. Vamos fazer análise disso? Se tiver mais que 10% de eosinófilos, isso provavelmente tem relação com hipersensibilidade alérgica ou parasitária. Eu posso encontrar, inclusive, ali em cinza, células que me remetam à malignidade, né? Um carcinoma, por exemplo, já me ajuda a direcionar o diagnóstico. Ou, se eu tiver elevado o número de neutrófilos, daí eu penso em processo inflamatório. E inflamação, gente, pode ser infeccioso ou não infeccioso. Um corpo estranho, por exemplo, é um processo inflamatório, né? Elevada quantidade de macrófagos também acontece em pneumonias lipídicas, que não está aí desenhado. Agora, olha como a citologia te ajuda e como fica bem bonitinho, né? Isso é uma citologia que a gente só tinha visto até então na histologia lá nos slides anteriores. Essa célula aqui, ó, na verdade, esse é o cílio onde estão aglomeradas um monte de bactérias, né, cocobacilos, que são as bordetelas, mas elas estão no cílio de um epitélio, de uma célula colunar ciliada, do trato respiratório superior, né, ou melhor, do trato respiratório anterior. Então isso já pode ajudar a gente a um diagnóstico também. O que a gente tem que diferenciar além do complexo respiratório? Além dos agentes do complexo respiratório, outras doenças podem causar sinais semelhantes. Então, doenças bacterianas, parasitos, como por exemplo Dirofilária, Paragômenos, protozoários como Toxoplasma e Leishmania, fungos como Histoplasma, Pneumocistes, doenças não infecciosas também, ou seja, não é por vírus, não é por bactéria, não é por parasito, não é por protozoário, não é por fungo, que todos os agentes podem causar. Colapso de traqueia, insuficiência cardíaca congestiva esquerda, neoplasias, corpo estranho. Claro, gente, a história clínica te ajuda. Se você tem um paciente de 5 meses de idade, não vacinado, que entrou em contato com animais em creche, em parquinho, começou a ter uma tosse paroxística, seu primeiro diferencial não é neoplasia, definitivamente. Ou isso é um corpo estranho, ou isso é um complexo respiratório, ou mesmo, dependendo da raça, um colapso de traqueia. Logo, a gente tem que traçar, né, juntar a história clínica com a apresentação clínica e os achados laboratoriais, para que a gente possa confirmar esse diagnóstico. Olha como é interessante e sensível e específico o lavado broncoalveolar e a citologia dele. Esses animais aqui, esses cães, todos com bordetela confirmado, eram 24 com bordetela e 10 eram um grupo controle. Fizeram um lavado broncoalveolar e dele, igualzinho a gente fez esse organograma até agora. Fizeram cultura, qPCR e citologia. O que encontraram? qPCR, 18 em 18 dos infectados, né? Citologia positiva para bordetela em 20 de 21 e cultura foi a menos sensível, deu positiva em 14 de 24. Logo, a qPCR e a citologia foram extremamente sensíveis para o diagnóstico da bordetela, porém, claro, num lavado de boa qualidade, né? Como vocês podem ver aqui. E aí, como é que a gente vai tratar esses pacientes? Aqui é o momento que o colega entra na maior angústia, que é quando eu te digo que na maior parte das vezes a gente tem somente que observar e não tem que fazer mais nada. E isso tem que ficar claro para que o proprietário entenda que ele não precisa procurar uma segunda opinião, ou num segundo colega, ou ir para o Google, para o Dr. Google, e começar a entupir de antibiótico esse paciente, porque antibiótico é a última coisa que você vai usar. Na verdade, normalmente os pacientes que chegam para mim de outros colegas, ou do próprio veterinário, já estão tomando antibiótico, que é uma condição extremamente inadequada, pensando no complexo respiratório infeccioso canino. Então, gente, o tratamento é suporte. É realmente, ele está comendo, está brincando, está ativo, está esperto, não tem febre, não está prostrado, ele não tem sinais de gravidade.
acompanhe. Agora acompanhe, porque isso pode mudar de um dia para o outro. Se ele tiver apenas com tosse paroxística, não produtiva, ok. Algumas alternativazinhas a esse suporte até dá para melhorar a qualidade de vida do cão, porque muitas vezes é o que faz com que o proprietário se importe. O animal está tossindo muito, tossindo a ponto dele não dormir e não deixar mais ninguém dormir. Para isso, algumas coisas a gente pode fazer. Mas, de forma geral, é suporte. Antibiótico, gente. Aqui é um ponto dos mitos e verdades, que é um ponto nevrálgico. A maior parte das vezes, o paciente não tem que tomar antibiótico. É improvável que ele tenha que tomar antibiótico, somente nos quadros complicados. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque essa mania de achar que a gente é estéril, de achar que os bichos não tem que ter bactéria, não tem que ter protozoário, tem que ter vírus, e que a gente vai eliminar e transformar esse indivíduo em um indivíduo estéril, ela é inadequada, porque inclusive hoje a gente só vive porque nós temos bactérias no nosso corpo. Na verdade, esse trabalho do Nature diz que a gente tem uma bactéria para cada célula no nosso organismo. Então, a gente é 50% bactéria. Meninas, pelo amor de Deus, não vão tomar antibiótico para emagrecer, né? Perder 50% da sua massa. Não vai adiantar. São elas que acabam regulando a nossa microbiota e fazendo com que a gente realmente consiga sobreviver de fato. Agora, eventualmente acontece uma desbiose, e aí essas bactérias comensais viram patogênicas. Daí a gente precisa intervir de forma adequada. A gente já perdeu essa briga no mundo, gente. O mundo é dos patógenos, em especial das bactérias. Esse trabalho aqui, ela mostra a biomassa de distribuição na Terra. Olha que interessante, né? Bactérias por gigatonelada. Tem 70 gigatoneladas de carbono. Vamos juntar ali do vírus, né, que tem mais 0,2. Quantos animais representam na biomassa da Terra? 2 gigatons. E desses animais, o ser humano representa 0,06. Gente, a gente não é nada perto das bactérias, em termos de biomassa. Ou seja, não adianta achar que você vai entrar com antibiótico para tudo e que vai resolver todos os problemas. Pelo contrário, isso tem gerado uma preocupação extremamente importante, que é a resistência bacteriana aos antimicrobianos, usados principalmente de forma inadequada. E a gente vai acabar tendo restrição. Daqui a pouco o veterinário não pode mais usar antibiótico de uso humano, daqui a pouco a gente vai ter uma série de complicações. Olha que gravidade esse trabalho, esse levantamento de um hospital nos Estados Unidos, que não é nem um pouco diferente do que acontece em seres humanos e que certamente vocês vão se identificar. Nesse levantamento dos animais que tomaram antibióticos, 38% dos animais não tinham nenhum sinal de infecção e mesmo assim tomaram antibiótico. 44 eram suspeitos e somente 17 tinham confirmação de infecção bacteriana para se usar antibiótico. E quem foram os antibióticos mais utilizados? Os mesmos que a gente usa com muita frequência para o complexo respiratório. Ampicilina, amoxicilina e doxiciclina. Gente, esse relatório dos Estados Unidos, de 2019, ele mostra a preocupação, porque isso também não é um problema inerente ao veterinário. Os médicos, 30% deles também prescrevem antibióticos sem sinal de infecção. Olha o tamanho dessa preocupação. No ano de 2019, 2,8 milhões de pessoas tiveram resistência bacteriana aos antimicrobianos. E 35 mil pessoas morreram em detrimento a isso. Tem sido crescente os casos de resistência, bactérias que não respondem a nada. Bactérias tipo assim, Thug Life, sabe? Coloca óculos escuro e paciência. Tem consequências que eu até prefiro falar para vocês, né? No melô dos antimicrobianos, já descrito aí desde a década de 90 pela Kelly Clarkson, ela já fez uma letra de música para isso, para resistência bacteriana. Olha o que ela fala. A
Kelly Clarkson já canta desde a década de 90, gente. O que não me mata me fortalece. É isso que as bactérias estão fazendo. Quando a gente usa um antibiótico, a gente não mata todas as bactérias. A gente não transforma o ambiente num ambiente estéril. A gente, às vezes, seleciona bactérias. E isso faz com que elas fiquem um pouquinho mais fortes. Criam fatores de resistência que são transmitidos para a sua progenie ou mesmo para outras que não são sua progenie. E isso tem sido algo bastante discutido e uma enorme preocupação para a medicina humana e mesmo para a medicina veterinária. Então, a doença respiratória infecciosa canina, o complexo respiratório infeccioso canino, o que a gente vai primeiro observar? Sinal clínico. Observe em 10 dias. São sinais leves? É uma doença leve, branda? É somente observar. Ela é autolimitante. Em 1 ou 2 semanas o animal estará bem a despeito do que você faz. Então observe. Contudo, se esse animal tem febre, apatia, anorexia, com ou sem pneumonia, aí a gente tem um problema. Essa doença está complicando, ou ela está complicada com infecções e patógenos diferentes. Os 2 antibióticos de eleição, porque pegam bem Bordetella e Mycoplasma, seriam doxiciclina e amox com clavulanato. Por um tempo curto, normalmente. Então, a maior parte das vezes você vai observar. Mas esse paciente evoluiu com pneumonia. Bordetella está entre elas, as mais cotadas. Você vai considerar algumas alterações, algumas considerações de acordo com os guidelines para o uso de antimicrobiano em doenças respiratórias. Pra vocês terem uma ideia, gente, quando o paciente faz uma pneumonia por aspiração, se esse paciente fez uma pneumonia aguda, ele é imunocompetente, tem deglutição, o indicado hoje é apenas se observar e não entrar com antibiótico. E, de acordo com a evolução, entrar se necessário. Se essa pneumonia ela é leve ou comunitária, não tem sinais sistêmicos, daí você vai usar dox. Ali na aspiração, obviamente, né, você vai entrar com ampicilcefazolina caso haja uma progressão. Se essa pneumonia ela é leve, doxi é um antibiótico bem interessante para esses quadros. Agora, se ela tem sinais de sepse, se é uma pneumonia severa, daí realmente culture antibiograma e escalonar esse antibiótico. Normalmente associação de quinolona com aminopeptídeos ou clindamicina. Então, gente, quando a gente vai usar antibiótico? Muito raro. E o que acontece no dia a dia? O animal já chega usando antibiótico. Daqui a pouco nada mais funciona, nem para ele e nem para as pessoas que estão ao redor, que vão acabar se infectando por bactérias multiresistentes oriundas de um paciente assintomático. Antivirais, né? Tamiflu, por exemplo. Gente, não há nada que mostre efeito dos antivirais para os vírus que causam o complexo respiratório. Não há, primeiro, regulamentação para o uso deles em cães e nem trabalhos que mostrem a sua real eficiência. Mesmo porque esses inibidores, né, mesmo porque são inibidores de neuroimunidade, nem todos eles possuem de fato. Expectorantes, de forma geral, não são indicados. Muitos colegas utilizam, mas utilizá-lo ou não muda a evolução nem a melhora do paciente. Antitussígenos da mesma forma, exceto por exemplo, a hidrocodona, que só deve ser utilizada nos pacientes com tosse seca, tosse não produtiva. Gente, se esse paciente tem uma tosse produtiva e você faz um antitussígeno, você vai reduzir o efeito ciliar, a tentativa de jogar esse patógeno para fora, e isso vai aumentar a chance desse patógeno infectar aquele tecido. Então a gente não usa antitussígeno em tosse que seja produtiva, somente em tosse seca, e não são os antitussígenos que você compra sem receita na farmácia, não. São aqueles narcóticos tipo hidrocodona. Nessa situação, ele pode ajudar a reduzir o desconforto do paciente, principalmente, que é a tosse que não para, aquele paciente não consegue parar de tossir, o proprietário não dorme. Nesse paciente, isso pode ser efetivo e viável. Glicocorticoides em doenças infecciosas não tem tanta indicação. Contudo, em doses
anti-inflamatórias por 3 a 5 dias podem diminuir o broncoespasmo, diminuir a inflamação local e melhorar os sinais. Então, dependendo do indivíduo e dos sinais clínicos da condição que ele tem, às vezes as doses anti-inflamatórias acabam entrando num consenso. Broncodilatadores, metilxantina, tipo teofilina, minofilina, apenas terão utilidade se esse indivíduo tiver com uma tosse a um nível de um broncoespasmo importante. Fora isso, não terá nenhum outro benefício. Nebulização. Vem bem a calhar. Mas, gente, pelo amor de Deus, não usem nebulização com acetilcisteína. Acetilcisteína é um mucolítico, que ele pode até ser utilizado via oral, contudo, não local, não em nebulização, porque isso pode causar mais inflamação. Nebulização com soro fisiológico, no máximo para melhorar a excreção. Alguns trabalhos colocam corticoide de uso tópico como uma possibilidade para reduzir a inflamação, apesar de não termos muito clara a sua utilidade. E outros trabalhos recentemente publicados testaram a gentamicina em forma de nebulização. E perceberam uma resposta interessante para os pacientes que tinham uma bordetela bronquicéptica mais resistente ou que não respondia, ou tolerante, né, que não respondia adequadamente. Durante o uso da gentamicina, que não teve efeito sistêmico, somente local, se teve uma redução da carga parasitária de forma importante. Então eles usaram 46 cães com diferentes formas de apresentação da gentamicina e de dispersão, e o que eles perceberam é que os animais tratados tinham um tempo de cura mais rápido, né, um menor tempo de cura, e uma melhor resposta, principalmente naqueles indivíduos que tinham menos de 1.000 células na contagem do lavado. E que não perceberam diferença nenhuma quando comparado à idade, a tempo de evolução, se ele era braquicefálico ou não, se ele tinha usado antibiótico ou corticoide, nem a forma de nebulização, nem a co-infecção. Nesses pacientes todos, eram pacientes que tinham tosse crônica de 2 semanas a mais de 2 semanas, né, até 2 meses. E houve alguma resposta interessante. E vacinas intranasais, gente? Posso vacinar um animal que está doente? Vai melhorar? Ou oral ou intranasal? Não faz nenhum sentido isso. Tá? Se o animal já está com complexo respiratório, você não deve utilizar as vacinas para tratamento. Não tem nada que respalde o uso desses produtos, nem a sua eficácia. Para tratar. Para prevenção, isso é o que a gente vai conversar já já. Então percebam, né, gente, a maior parte das vezes a gente faz uma terapia suporte e o acompanhamento desse paciente. Claro, acompanhar é perceber a progressão de uma complicação, ok? Claro que é muito melhor a gente falar em prevenção, né? A prevenção, ela é muito negligenciada nas cadeiras da medicina veterinária, nas faculdades. A gente entra ávido para diagnosticar e tratar. A gente quer diagnosticar rápido, a gente quer ter um tratamento eficiente, a gente quer ter a cura daqueles nossos pacientes doentes, seja lá por qual doença. Mas se esquece, muitas vezes, de gastar um tempo, que não é um gasto de tempo, pelo contrário, é uma economia, para a prevenção. A gente não aprende a prevenção. De tudo. A gente não aprende. A gente aprende muito pouco a medicina preventiva. Então a gente tem que parar um pouquinho e orientar melhor os nossos tutores. Para essa doença, para o complexo respiratório, como a gente pode ter uma prevenção adequada? Com 2 instrumentos. Com vacinação e com manejo ambiental. Manejo ambiental, gente, é isolar os animais, diagnosticar rapidamente, limpeza ambiental. A maior parte dos produtos, uma água sanitária mata todos esses patógenos de forma bem tranquila, sem grandes peripécias para poder limpar o ambiente. Então não são patógenos que persistem muito tempo no ambiente de forma geral. Então a gente descontamina o ambiente, a gente isola os animais, melhora a ventilação local, permite a infecção
de outros indivíduos, ou, na verdade, coíbe a infecção de outros indivíduos, e também usa vacina. A maior parte dos pacientes que estão doentes são pacientes que não foram vacinados. Mas as vacinas que existem no mercado, elas não previnem a infecção, elas previnem a doença e a infectividade. O meu objetivo é que eu consiga ter um paciente que não fique doente, ou que tenha uma doença bem branda. E é isso que a gente vê, de forma geral, para esses patógenos e para essas vacinas. Os guidelines, né, eu gosto muito dessa frase, dessa palavra, guideline, e dessa frase também, que diz o seguinte: diretrizes não são linhas divinas, ou seja, guidelines are not guidelines. Por que eu quero dizer isso? Porque o que todos os guidelines têm em comum? Individualização do protocolo, prima vacinação, e o que é essencial e o que é opcional, em termos de vacina. Logo, essencial é aquela vacina que todo animal tem que tomar pelo menos uma vez na vida. Para o cão, sinomose, parvo, hepatite infecciosa, no Brasil a raiva. E as opcionais? São aquelas vacinas que dependem do critério médico veterinário, do hábito desse paciente. Aqui entra toda aquela nossa conversa de fatores predisponentes. Onde esse animal mora, aonde que ele vive, com quem que ele vive, aonde que ele passeia, se ele fica em hotel, se ele vai para o pet shop, se ele viaja, se ele vai para o daycare, se ele fica na creche, no agility. Tudo isso é importante para a gente decidir o que fazer com esse paciente, é o estilo de vida dele, ao que ele está exposto, para que a gente saiba se essa vacina vai ser realmente opcional ou se ele é uma opcional que deve ser feita nesse paciente. O ASAVA, né, ele tem uma tabelinha, aliás, todos os guidelines têm uma tabelinha mostrando as vacinas que existem no mercado, mas esse é o último que foi publicado, e aí mostrando quais são os produtos e como eles devem ser feitos, de que forma ser conduzido. Eu traduzi isso de uma forma mais prática numa tabelinha para a gente entender isso melhor. A gente tem hoje no mercado vacinas atenuadas, ou seja, elas são vivas, modificadas, esses patógenos entram e infectam uma célula sem causar doença. E temos vacinas inativadas, que é o patógeno morto, mas que para isso precisa usar um adjuvante, que é algo que aumenta a inflamação e a resposta imunitária. Temos esses dois grandes grupos de vacinas. E temos vacinas no mercado para esses dois grandes grupos. Então, temos aí associada ou não associada para o complexo respiratório. Então, Bordetella bronquicéptica, a gente tem parenteral morta, que é a inativada, sozinha. A gente tem nas atenuadas vários tipos de vacinas. A vacina comumente utilizada por nós, a múltipla no Brasil, que tem o vírus da sinomose, parainfluenza e adenovírus tipo 2, ela é parenteral. Nesse caso, ela está associada às outras doenças que nós temos, como lepto, como principalmente lepto. A intranasal, a gente tem na forma intranasal, a gente tem Bordetella com parainfluenza e adenovírus, Bordetella com parainfluenza e só Bordetella. Nesse caso, são atenuadas, são todas vivas, então eles se replicam. A gente viu que de morto só tem Bordetella. De atenuado, a gente tem tudo isso, que é parenteral, intranasal e oral. A intranasal, ela, preciso até explicar, porque o óbvio tem que ser dito, gente, ela não é uma injeção intranasal, como uma colega uma vez me perguntou como é que eu conseguia fazer uma vacina que doía tanto. Eu falei, não, colega, não é isso, você não entendeu direito. Tem um aplicador, não precisa de seringa, você vai fazer na mucosa nasal. Ponto. Vale a pena, o óbvio deve ser dito. E também temos uma forma oral agora, né, esse lançamento da Boehringer e de outros fabricantes, que é uma Bordetella oral também viva. Quando é que eu vou utilizar uma? Quando é que eu vou utilizar a outra? O que eu tenho agora? Então, uma, ela desapropria, né, a oral e a intranasal, então desapropria a necessidade de usar uma parenteral.
Gente, a gente tem que ter opção para montar, para individualizar um protocolo vacinal. A gente tem que entender o que aquele paciente precisa. Por exemplo, se eu for optar por usar uma vacina inativada, morta, ela vai ser parenteral e vai ser em 2 doses, a partir de 8 semanas de vida. E a proteção só será completa após a 2ª dose. Se esse paciente vai entrar em contato ou se expor logo em seguida à vacina, talvez ela não seja uma alternativa. Mas ela pode ser uma alternativa para um paciente super bravo que você não consegue chegar na cara dele, nem para fazer intranasal, nem para fazer oral. Então a gente precisa entender a necessidade daquele paciente. Por outro lado, se eu quero uma resposta mais rápida, as vivas vão dar essa resposta mais rápida. E também com uma dose única. Então, tanto a intranasal quanto a oral são dose única a partir de 8 semanas, que os fabricantes preconizam, mas se você for procurar os trabalhos, os guidelines, elas têm segurança, inclusive, a partir de 3 semanas de vida. E aí, começa uma resposta imunitária também muito mais rápida. Entre 2 e 5 dias já começa a ter a resposta imunitária para essa aplicação. Logo, se é um paciente que vai se expor mais rapidamente e eu preciso de uma resposta mais efetiva e rápida, daí as de mucosa podem ser uma boa utilização. Então, entendam o que aquele paciente precisa. Claro, hoje se pensa na imunologia que vacinas de mucosa para patógenos que entram pela mucosa, né, que é o caso do complexo respiratório, talvez tenham um papel bastante interessante, porque estimulam uma resposta local e também sistêmica, como eu mostrei no slide da imunologia. Lembra que eu tenho uma IgA local com resposta celular local no tecido associado à mucosa, no linfóide associado à mucosa, mas que aquela célulazinha capta um antígeno e leva lá para os órgãos linfóides secundários. Então eu vou ter muito mais IgA do que IgG, mas eu vou ter os 2 tipos de proteção também. Então isso pode ser bastante interessante, né? Esse novo lançamento do nosso Zé Gotinha da veterinária, agora atendendo cães, porque a gente tem uma resposta de mucosa, similar ou imitando uma infecção natural. Logo, eu tenho uma produção de IgA muito maior do que IgG, mas eu também tenho, né? E esse é o lançamento da atualidade da Boehringer, que é essa bordetela oral. Gente, ser oral ou ser intranasal tem diferenças da parenteral. Então, no caso da oral, ela é fácil de administrar, até mais fácil do que a intranasal, que acaba tendo espirros e sendo desconfortável às vezes para alguns pacientes. Para outros não, respondem super bem. São vacinas, ou nesse caso a oral, é uma vacina que não precisa de agulha, não precisa de injeção, assim como, né, a intranasal. Causa uma imunidade de mucosa, é feita em dose única a partir de 8 semanas, tem uma proteção mais rápida quando comparada à parenteral, tem menos reações adversas sistêmicas, e aqui é um detalhe importante. Se você fizer as vivas, né, intranasal ou oral, confundir, errou, não viu o rótulo, e aplicar via parenteral, gente, você está causando bordetelose. Vai ter que tratar esse animal com dox. Então, tomar um cuidadinho aí em relação a isso. Se esse animal está tomando antibiótico, tipo doxiciclina ou amoxi, ou outros antibióticos, mas principalmente esses 2, e você for vacinar com uma vacina viva, cuidado, não vai dar certo também. É uma limitação, porque você está matando aquele patógeno que deveria ser vivo. E é uma vacina com uma elevada eficácia vacinal. Então, alguns trabalhos dessa bordetela oral da Boehringer, mostrando, né, os trabalhos, inclusive, utilizados publicados e para registro, inclusive, mostrando a duração de imunidade, se ela causa imunidade, quanto que ela dura e qual a proteção que ela pode elicitar nos indivíduos. Aqui foram 17 beagles utilizados, tanto beagles GBB, né, que é o vacinado para a bordetela oral, quanto o grupo controle. Gente, estou vendo aqui realmente, né, a gente ficou complexa essa foto. O beagle de trás está praticamente fazendo, enfim, né, um fisting no outro. Mas, enfim, ok, não era para ser assim, mas acabou sendo, me chamou a atenção, não podia deixar de comentar. Mas o beaglezinho
GBB ali, os 17 Beagles e o grupo controle. Foram acompanhados menos 31 dias antes do estudo que começa no dia 0. Então, examinados, avaliados, testados sorologia, PCR, fizeram todos os exames deles. Deixaram em observação 30 dias e lá no dia 0, esses animais do grupo Bordetella foram vacinados com uma dose via oral e o grupo controle tomou o placebinho dele lá. Cada 30 dias esses animais foram avaliados. Por quase um ano, por 13 meses. Até que, com 406 dias, com 13 meses, esses animais foram desafiados com 2 cepas diferentes de Bordetella, via aerosol, imitando totalmente a infecção natural. Depois disso, por mais 14 dias, eles foram acompanhados, que é o tempo de incubação e manifestação da doença, né? Eles foram acompanhados com os exames, com a avaliação clínica, até o dia 420. E o que se percebeu nesse experimento? Que os animais placebo, né, aqueles que tinham tomado vacina placebo, apresentaram alta incidência de doença, apresentação clínica. Mas os animais que usaram a vacina não apresentaram sinais importantes. Essa vacina conferiu uma fração de proteção, uma eficácia vacinal próxima a 100%. Por que eu digo próxima a 100%? Porque na biologia 100% é algo muito delicado, muito difícil. Se a gente aumentar esse N para 170 Beagles, a gente vai acabar vendo manifestações diferentes. Mas foi uma fração de proteção, uma eficácia vacinal muito elevada. E o acompanhamento para se chegar a essa conclusão de fração de proteção é extraído de informações da avaliação clínica, ou seja, o número médio de dias e a frequência e a intensidade dos sinais clínicos. Se percebeu que o placebo tinha um número elevado de dias, né, que ficava doente e também de frequência de tosse, quando comparado a os animais vacinados com a oral, com a Bordetella oral da Behringer. Então, quando se compara número de dias de tosse e duração da tosse, se percebeu uma redução extremamente importante. Também se isolou, após a vacina, né, a Bordetella das vias respiratórias, porque ela vai replicar e ela vai ser isolada. Mas o que se percebeu é que o placebo tinha uma taxa de isolamento extremamente elevada quando comparado aos animais vacinados da mesma forma, tanto traqueal quanto nasal. Logo, o que se concluiu desse estudo? Que sim, a vacinação reduziu a frequência e a duração da tosse, ela previne doença e infectividade, porque também, no quadradinho de baixo, reduziu a excreção nasal e traqueal de Bordetella, com uma fração de proteção próxima a 100%. Esse outro trabalho, ele justamente compara, né, a imunidade causada pela vacina oral e pela vacina intranasal. E ele compara junto ao placebo. O que se percebeu? Que a imunidade dos pacientes não vacinados não era muito adequada, os animais apresentavam doença quando eram expostos. Contudo, os animais vacinados com Bordetella intranasal ou oral tinham uma fração de proteção muito elevada. Bem, conclusões, né, gente? Entendam que é uma doença, esse complexo respiratório infeccioso canino, é uma doença prevalente, comum, talvez uma das doenças infecciosas mais comuns nos cães, que pode acometer filhotes, adultos ou velhos. Tem um papel mais importante nos filhotes e nos imunossuprimidos. A maior parte das vezes os animais têm uma doença não complicada, mas a gente tem que ficar de olho porque eles podem evoluir para sinais de complicação, que se resumem a febre, secreção, com ou sem pneumonia. E nesse caso, a intervenção terapêutica justifica o uso de antibióticos. Fora isso, é uma intervenção terapêutica de suporte e acompanhamento. O diagnóstico não tem que ser feito em todos os animais, apenas pela história e pelos sinais clínicos. Os exames laboratoriais mais precisos, como citologia, PCR e cultura, se justificam em indivíduos
que estão evoluindo para formas mais complicadas, ou em surtos em grandes populações onde a gente tem que achar o patógeno de fato. Contudo, o não complicado pode evoluir para complicado e a sua mudança de postura vai ser alterada. A prevenção é extremamente importante e o uso de vacinas são vacinas opcionais, sim, de aplicação parenteral, oral ou intranasal. E agora a gente tem mais essa possibilidade, que é o uso de uma vacina oral tipo Zé Gotinha, mais fácil, mais prática, que confere uma boa imunidade. Muito obrigado pela atenção. Esse é meu contato lá no Instagram. Qualquer dúvida, manda mensagem lá. Se bater fotinho, publica e me marca, tá bom? Um beijo e até a próxima. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado aí da excelente palestra do professor Paulo Tabanês. Professor, mais uma vez, muito obrigada por ministrar essa excelente palestra, mais uma vez aí em nome da Boehringer Ingelheim. A gente te agradece imensamente por todo o conhecimento que você sempre traz aí de forma muito ética para todos os médicos veterinários. Meu nome é Mariana Silva, eu sou analista técnica da Boehringer e hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho a respeito do nosso lançamento, que é a nova Recombitec Oral Bordetella. Então, vamos iniciar apresentando aqui um pouquinho do nosso foco com esse produto. A ideia aqui é a gente trazer cada vez mais inovação para o mercado, lembrando que a Boehringer é uma empresa que investe muito aí em pesquisa e desenvolvimento, trazendo sempre para o médico veterinário o que tem de melhor aí em termos de tecnologia. O foco aqui com esse lançamento é a gente trazer um produto aí que confira melhor imunidade, trazendo uma imunidade local pela porta de entrada por onde essa bactéria está aí entrando. É uma vacina de aplicação com baixo estresse e é uma solução adequada aí tanto para o médico veterinário quanto para o tutor. O perfil técnico aqui da vacina, para vocês conhecerem um pouquinho, é uma vacina viva atenuada e liofilizada, né? Então, é uma vacina que a fração viva, ela vem aí no frasco do pozinho, que é o liofilizado, contra a traqueobronquite infecciosa canina, causada aí pelo principal agente causador da doença, que é a bordetella broncética. É uma vacina indicada para cães saudáveis a partir das 8 semanas de idade, com via de administração tópica oral, com reforço anual. Vamos entender um pouquinho mais sobre a vacina. A aplicação é sem agulha, porque nós temos aqui um aplicador oral e anatômico, né? Então, aqui nós temos esse aplicadorzinho, que é já anatômico, facilitando o encaixe aqui no cantinho da boca do animal, facilitando aí a administração da vacina. Confere uma proteção muito comparável às vacinas intranasais em 7 dias. Então, em 7 dias, a gente já tem aí os pacientes imunizados. Essa vacina, ela contém antígeno vivo atenuado, né? Então, a bordetella broncéptica que está aqui é viva e não tem risco nenhum de reversão de virulência, mesmo a gente trabalhando aí com um antígeno vivo. E é importante salientar para vocês que essa vacina não necessita, né, de 2 doses para conferir imunidade. Com uma única dose, a gente já consegue aí imunizar esses pacientes, desde que eles sejam aí bons respondedores. Bom, quando a gente pensa em vacina de mucosa, como eu falei, a gente tem que pensar em proteger aí o animal por onde o patógeno ele está entrando, né? Então, as vacinas de mucosa, elas promovem aí uma produção de IgA, que é o anticorpo que tem uma ação ali local, conferindo uma imunidade local. E aí, dentro desse processo de imunidade local, o IgA, ele trabalha fazendo aí um processo que a gente chama de exclusão imunológica. E um questionamento muito frequente é: será que as vacinas de mucosa, elas também conferem ali alguma proteção a nível sistêmico, né, que a gente chama de IgG? Então, embora a administração, né, tópica
de uma vacina possa ser necessária para promover aí uma forte imunidade na mucosa, as vacinas de mucosa, elas também são capazes de produzir imunidade sistêmica. Claro que, em grande escala, quando a gente pensa em vacinas de mucosa, o grande intuito é a produção aí de anticorpos locais, aí a gente fala no IgA, mas elas também são capazes de produzir aí o IgG em uma escala um pouco menor, mas elas produzem. O IgG, ele vai conferir aí uma imunidade sistêmica, trabalhando em algo que a gente chama de eliminação imunológica. E essas duas ações aí de exclusão imunológica e eliminação imunológica são extremamente importantes quando a gente pensa tanto na entrada do patógeno, né, pela cavidade oral, como também por essa passagem, provável passagem do patógeno aí, de uma pequena quantidade desse agente patogênico, pelas vias sistêmicas, né, podendo atingir aí vias pulmonares. Então, esse processo de eliminação imunológica, ele também acaba sendo importante aí. Mas o mais importante aqui é a produção do anticorpo local, que é o IgA, tá? E vacinas de mucosa, é importante salientar que são vacinas que não sofrem interferência de anticorpos maternos, porque são vacinas que estão ali induzindo uma produção de anticorpos locais, tá? A nível de IgA. Então, a administração fácil e sem agulhas significa ausência de picadas, sem risco de acidentes para o veterinário e mais conforto também aí para o cão. O aplicador com pipeta, conveniente e de baixo estresse, acaba tornando a liberação fácil para todas as pessoas que estão na sala, sem nenhum reflexo nasal ou luta com os pacientes. Esse ponto de baixo estresse e de aplicação sem agulhas acaba se tornando bastante eficiente aí, principalmente quando a gente pensa naquele conceito de clínica amigável que está cada vez mais em alta aí hoje dentro da medicina veterinária. Aqui eu gostaria de compartilhar com vocês 2 estudos científicos que são voltados aí para a Recombitec oral bordetella, né. Então a gente tem esse primeiro estudo aqui, que teve como objetivo comparar o início da imunidade desencadeado pela Recombitec oral bordetella com uma vacina intranasal contra a doença causada por Bordetella bronquicéptica já 7 dias após a vacinação. O que que esse estudo ele trouxe de resultado para a gente? Ele mostrou que a vacina Recombitec oral bordetella, ela fornece um rápido início de imunidade, conferindo aí uma proteção equivalente à vacina intranasal na prevenção da doença decorrente da bordetella bronquicéptica em cães. Então, além da eficácia ser a mesma, o início de imunidade ele acaba sendo muito rápido também. Então, a gente demonstrou aí a eficácia da vacina após o desafio com 2 cepas altamente virulentas, já ao 7º dia aí após a vacinação. Então, é uma vacina que confere imunidade precoce também. Esse outro estudo aqui, ele foi bastante relevante, né, ele teve como objetivo aí determinar a eficácia de uma dose única da vacina Recombitec oral bordetella em cães, quando desafiados aí 13 meses após a vacinação. E esse estudo ele foi extremamente relevante para nós, porque ele trouxe 3 resultados aí, quando a gente pensa, né, em doença respiratória, ele trouxe 3 resultados aí que são também bastante relevantes para nós, tá. Então, foi um estudo randomizado, cego e controlado por placebo. Teve um N aí de 34 cães da raça Beagle, de aproximadamente 8 semanas de idade, tá. Então eles foram, avaliados, né, então foram coletados suaves traqueais ou nasais e amostras de sangue também mensalmente, para que a gente pudesse, né, avaliar aí a vacinação antes e após o desafio desses animais, tá. Então 406 dias após a vacinação, todos os cães eles foram desafiados com uma mistura de 2 cepas aí de Bordetella bronquicéptica virulenta, via aerosolização, tá. E no dia 420, esses pacientes aí, eles foram avaliados novamente, tá. Quais que foram os resultados desse estudo que esse estudo conseguiu trazer para a gente?
Bom, o primeiro deles, ele demonstrou que a vacina Recombitec oral Bordetella, ela foi eficaz na prevenção da doença por até 13 meses após a vacinação. Ou seja, nenhum cão no grupo vacinado desenvolveu tosse espontânea de 2 ou mais dias consecutivos após um desafio com Bordetella bronquicéptica, 13 meses após uma única dose dessa vacina, tá? E 76,5%, 13 de 17 dos cães do grupo placebo, desenvolveram tosse espontânea de 2 ou mais dias consecutivos, tá? Então, esse primeiro resultado, ele mostrou para a gente que a vacina Recombitec oral Bordetella, ela foi eficaz na prevenção da doença por até 13 meses aí após a vacinação. Esse outro resultado mostrou para a gente que durante os 14 dias após a fase do desafio, as médias para o número total de dias de tosse e a duração da tosse para os cães do grupo placebo foram de 7,8 e 8,6 dias, respectivamente, enquanto as médias para os cães do grupo de vacina Recombitec oral Bordetella foram significativamente menores, mais curtas, em 0,2 dias, para ambos os parâmetros mencionados aí acima. Então, ele mostrou para a gente que a vacina Recombitec oral Bordetella, ela reduziu significativamente tanto o número de dias da tosse, quanto a duração da tosse. E quando a gente pensa em vacinas contra doenças respiratórias que tendem aí a diminuir com bastante eficácia a intensidade dessa tosse e a duração dessa tosse, a gente precisa se lembrar de um conceito importante que é o bem-estar animal. A gente sabe que a tosse incomoda, que a tosse dói, que ela cada vez mais com a frequência da tosse ali, ela vai inflamando as vias respiratórias, né? E isso, como benefício, traz um bem-estar animal e também menos estresse, tanto para o animal quanto para o tutor. Um último resultado aqui desse estudo, né? Ele mostrou para gente que 14 dias aí após o desafio, no dia 420 do estudo, 88,2% dos cães do grupo placebo apresentaram isolamento traqueal positivo e 64,7% dos cães do grupo placebo apresentaram isolamento nasal positivo aí também para Bordetella bronquicéptica. Em contraste a isso, para os cães, né, do grupo vacinados aí com Recombitec oral Bordetella, apenas um cão, 5,9%, apresentou um resultado positivo para o isolamento traqueal e apenas um cão, 5,9%, apresentou um resultado positivo para o isolamento nasal para Bordetella bronquicéptica 14 dias após o desafio. Então, o que esse resultado mostrou para a gente? Que a vacina Recombitec oral Bordetella, ela foi eficaz tanto na redução da excreção bactéria por via nasal, quanto na redução da bactéria por via traqueal. E isso implica em quê? Em redução na transmissibilidade da doença, prevenindo os animais aí que são considerados como fonte de infecção. E isso também para a doença respiratória é altamente relevante, que a gente tenha uma minimização da transmissão desse agente patogênico. Conclusão. Então, a vacina Recombitec oral Bordetella, ela é eficaz na prevenção da doença por até 13 meses após a vacinação, reduziu significativamente tanto o número de dias da tosse quanto a duração da tosse e foi eficaz na redução da excreção bactéria por via nasal e traqueal. Com essa duração de longo prazo aí de 13 meses de imunidade, claro que a recomendação do nosso laboratório é revacinação anual e a sua liberação baseada em pipeta oral e única, a vacina Recombitec oral Bordetella proporciona aí uma experiência de vacinação eficaz, única e de baixo estresse. Aqui é só para vocês verem um pouquinho de como é a caixa da vacina. Então, a apresentação, ela vem com uma caixa contendo 25 doses, sendo 25 frascos com a fração liofilizada e 25 pipetas aí pré-preenchidas com diluente contendo 1 ml.
tá? Então a proteção, ela é feita em 4 etapas simples aí, né, a gente tem a tampinha flip top, que é projetada para facilitar a abertura do frasco. A pipeta oral, ela é projetada ergonomicamente para uma administração confortável, pré-preenchida com diluente para reduzir as etapas aí e poupar o tempo, e a reconstituição e a administração sem agulha reduz os possíveis aí riscos de lesão também para a equipe, tá? Bom, pessoal, muito obrigada por terem ficado até agora. Deixo vocês aí com o nosso vídeo institucional de saúde animal. Muito obrigada. We are passionate about the human and animal bond. We are independent. We value our heritage. We value our people. We focus on what matters. We focus on our customers. We innovate. We see the world differently, and we are not afraid to change the game. We believe in prevention. We are bold in our approach, preventing disease, preventing pain. We are Boehringer Ingelheim.